Olá pessoal, hoje nós vamos ver como preencher a planilha do ODS ou planilha CIGEF, não sei como vocês preferem chamar. Então o objetivo da videoaula de hoje é preencher e enviar ela para a plataforma CIGEF. Então vocês vão ver que informações são pertinentes colocar e como que envia, como ver se tem erro, alguma coisa. Então eu preparei uma aula exemplo aqui. Deixa eu vir para o meu canto aqui. Não se esqueçam de deixar o like, seguir a página. Aí, seguinte, essa daqui é uma imagem do Google. Esses pontos são meros pontos ilustrativos, eu nem sei onde fica essa área. É só para a gente ter alguns dados para preencher a planilha. Então não se atentem não, nunca façam um georreferenciamento a partir de imagem do Google. Isso é errado, isso não faz sentido. A gente pode usar o Google para vários tipos de casos, no caso, ver aonde a área fica, ver o que tem na área para ir a campo, mas o levantamento ele é imprescindível. Assim. Você tem que ir a campo e fazer o levantamento, rastrear com o receptor GNSS, os vértices, tudo. Então, hoje eu estou usando o Google só para a gente ter valores numéricos. Ele não serve para georreferenciamento. Isso bem claro. Então, vamos começar. Essa é a cara da planilha. Essa é a primeira aba, a aba identificação. Essa é a aba do perímetro. Se a propriedade tiver mais de uma gleba, ou seja, cortada por uma estrada, por exemplo, uma rodovia, aí você vai ter aqui embaixo aqui o perímetro 2. O número de glebas vai ser de acordo com o número dos clientes, porque a rodovia não faz parte da propriedade do cliente. Então você não pode englobar num polígono só. Tem que dividir eles. E aqui em cima vai ter a nominação da gleba A, gleba B, gleba 1, gleba 2. E aqui você vai ter um perímetro para a gleba A e um perímetro para a gleba B. No nosso caso aqui a gente vai fazer um exemplo a uma gleba só, para um perímetro só. Então, vamos aqui na aba identificação. Primeira coisa, natureza do serviço. Particular ou contrato com a administração pública. O mais comum vai ser o particular. E se é pessoa física ou pessoa jurídica. Se o contratante está o nome de uma empresa, o nome da pessoa física. Se for pessoa física, o nome do cliente e o CPF. Se for pessoa jurídica, o nome da empresa e o CNPJ. Quando você troca aqui para pessoa jurídica, aqui você vai informar o CNPJ, que é a razão social da empresa. Vamos para o que é mais comum para mim, que para a maioria de vocês é pessoa física. Mas, só uma questão aqui. Então, vou inventar um nome. José, que é o nome mais comum aí hoje. Acredito que daqui a uns anos vai ser Enzo, né? Mas por enquanto ainda é José. José, sobrenome comum Alves. E ele é Júnior. Então, o nome do cliente. Depois você vai ter que informar um CPF para ele. Também vou inventar um CPF aqui. 257 885 188 30. Acho que tem números a mais. Certo. Então, aqui na parte azul, identificação do retorno. Então, pessoa física, nome e CPF. Identificação da área. Então, tem que ter o nome. Fazenda o Preto. Situação. Imóvel registrado, área titulada não registrada, área não titulada. Então, um imóvel registrado.
Natureza da área: assentamento, estrada, ferrovia, floresta pública, gleba pública, particular, perímetro urbano, terra indígena, terreno de marinha, terreno marginal, terreno quilombola, unidade de conservação. O que vocês vão encontrar mais, acredito que vai ser particular. Um cliente particular contratou vocês. Código do imóvel: CSNCR/INCRA. A gente encontra como código do INCRA, o código do imóvel. Ele vai estar na matrícula ou acredito que no CCIR também das propriedades. Vai ser um número aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 6, 9, 13 casas aí, anualmente, o código do INCRA. Vocês podem encontrar na matrícula. Agora o CMS. Geralmente tem esses probleminhas aqui no LibreOffice aqui de sobreposição, acho que por conta dessas ferramentinhas aqui. Aí o CMS é o código do cartório. Você pode ver no Google, mas é importante ver no cartório para não ter perigo de errar, ou numa página registrada que tem os códigos dos cartórios. Aqui você digita o código do cartório e aqui você informa se é uma matrícula ou uma transcrição, e na frente aqui você coloca o número da matrícula. 14.500. Nossa, tudo isso que eu acabei de inventar. E aqui você escolhe a cidade onde está o imóvel ou o cartório da comarca. Nós estamos aqui nesse momento hoje em Presidente Prudente. A gente procura aqui prefeitura. Outra P para ficar mais fácil, vou lá no PR baixar o Presidente. Aqui, Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Ele aparece aqui, você vem nesse botão, adicionar município. Aí adicionou cidade de Presidente. Então terminamos a identificação. Escolhemos a natureza do serviço, as informações do cliente que contratou, o detentor da propriedade, que muitas vezes é o cliente, mas pode não ser, pode ser o detentor, e a identificação da área, o nome, se é particular ou não, o código do INCRA, o código do cartório, a matrícula da propriedade e o município onde ela se encontra. Beleza. Vamos para o período. Então aqui a gente pode deixar que vai aparecer lá, pode ser de novo o nome da propriedade ou só imóvel rural. É uma parcela só, externo. Aqui, deixa o TN. O meridiano central vai ser de acordo com o fuso que vocês vão estar. No caso, vocês estão aqui 22, então o meridiano central é 51. Se você estiver em outro fuso, você vai ter que ver o meridiano central. Por exemplo, fuso 23, se eu não me engano, o meridiano central vai ser o 45, menos 45. Como eu estou no 22, vai ser o menos 51. E 99% dos imóveis aqui no Brasil vão ser no hemisfério sul. Só um pedacinho ali para cima de Macapá que vai estar no hemisfério norte. Beleza. Vértice. O meu código é XYXY. Então é o código do ART, do engenheiro responsável, técnico responsável pela certificação. Aí o tipo de marco, se é marco, vértice ou limite, terminou um proprietário, vai começar outro, vai ser M.
se é uma curva na estrada ou no rio, M ou P, e se é um ponto que não é possível acessar ele com equipamento, vai ser a partir de ortofoto ou extensão dos alinhamentos, ou algum ponto que você obteve sem conseguir ir lá no campo, pegar ele virtual. Nesse caso aqui vai ser um vértice e um M. Aí o número do M. Cada propriedade tem o seu M. Você não consegue, cada coordenada tem o seu M. Você não consegue. É um M, sei lá, 1000. Se eu coloquei o M1000 nessa longitude, nessa latitude, eu não posso utilizá-lo mais em nenhum outro projeto ou em outro vértice nesse mesmo projeto. O 1000 só tem essa posição. Então vamos lá, meu exemplo aqui, 1000. Latitude. Reforçando, o Google não serve para isso. Estou só usando ele para ter alguns valores numéricos aqui. Poderia usar um levantamento. Tanto que ele não me fornece o signo, eu não estou usando o equipamento. Vamos criar um signo aqui. Aqui você colocou vírgula, aqui está ponto, qual vai estar correto? No LibreOffice a gente coloca essa extensão aqui do CIGEP, ele fala o que está certo e o que está errado, o que está faltando. Você vem aqui em CIGEP, validação, essa identificação está tudo ok. No perímetro tem erro, folha perímetro, que a gente está, na linha 12, coluna C5 possui cédula vazia. Então vamos terminar aqui. Mas veja, altura aqui da região, 450. Método de posicionamento. Qual é o método de posicionamento? Vamos entrar lá na plataforma do CIGEP e baixar os manuais. Carregando aqui, vamos voltar aqui. Vamos colocar mais um vértice. Eu coloquei 2 pontos. Esse. Certo. Documentos, manual do CIGEP, manual técnico de posicionamento de medição. Carregando. Certo.
Bom, existem ferramentas para preencher essa planilha já, que os técnicos já utilizam. Tem métrica da métrica, tem da data de aviso, entre outras aí. Mas também é possível preencher a mão. Vamos utilizar aqui, vamos verificar. Então tudo isso aqui foi inventado. Nossa, tem essas informações aqui. A gente só precisava ter. Então é importante ter o código do vértice aqui, a longitude, o sigma dela, a altitude, sigma dela, altitude, sigma da altitude. Onde eu vou conseguir essas informações? Com o equipamento GNSS, você vai levantar os vértices da propriedade, ou onde termina um confrontante e começa outro, os pontos P, que podem ser rios ou curvas, nas divisas, e vai processar com a RDMC, que você vai ter os sigmas lá depois do processamento. Pode ser pelo método pós-processado, método RTK, aí vai depender do seu equipamento e como você vai fazer. Bom, de acordo com o método de posicionamento, você vai ter um código para pôr aqui. Onde eu encontro esse código? Lá na página do SIGEP, nos manuais do INCA, você vai ter essa informação. Aqui, documentos, eu baixei do limite. Você são os métodos que a gente pode utilizar. Método de posicionamento. Eu normalmente utilizo o RTK convencional, então é o PG6. Então você vai lá no manual e coloca aqui. PG6. Então eu levantei todos os pontos da propriedade com o RTK. Então foi tudo PG6. Tipo de limite. No meu exemplo aqui, do M1 ao M2, seria do 1000 ao 1001, é uma cerca. Vamos ver lá. Dos limites, qual é o código para cerca? Cerca. LA1. Então aqui o tipo de limite é LA1. Do meu 1001 para o meu 1002 é uma estrada. A gente vai lá no código estrada. LA3. Então, aqui vai ser um LA3. Do meu M3 M4 cerca de novo. Então aqui é um LA1. Meu 1003 para o P1, que é o M4 até o P1, é rio. Então aqui é um córrego. Tinha que pegar muito mais pontos, né? Mas como só por exemplo, para não ficar muito extenso o vídeo, eu peguei só 2 pontos, mas a gente tem que seguir o alinhamento do rio. Então aqui seria mais ou menos uns 20 pontos para desenhar esse rio aqui de 20 a 30 pontos. Acredito eu. Mas eu peguei só 2 para não ficar extenso o vídeo. Então, P1 do meu 1001, que é o vértice aqui do limite, até já está fazendo a comparação com o rio. Então, rio, vamos lá, cadê?
cerca, muro, estrada, vala, canal, ideal, limite artificial, monte, corpo d'água ou curso d'água. LN1. Então, a gente vem lá, LN1. E nos próximos pontos, são todos no rio, até o ponto inicial. Então, meu P1 LN1 e meu P2, meu P1002 LN1. Aqui é o CNS dos confrontantes. Então você tem que ver também na matrícula dos confrontantes. Nem sempre o seu cliente ou o detentor da propriedade do seu cliente vai ter o mesmo cartório que o confrontante. Então você tem que analisar matrícula por matrícula. No nosso caso aqui a gente vai fingir que é o mesmo cartório. Aqui, lembrem que do 1001 para o 1002 é a estrada. A estrada não tem cartório. Agora a gente está no outro confrontante do outro lado. Vamos fingir que é o mesmo cartório. Até um tempo atrás, o rio era o limite. Agora você tem que delimitar os confrontantes do outro lado do rio. A gente vai fingir que todo mundo é o mesmo cartório. E é só um confrontante do outro lado do rio. Aí a matrícula, 14.501. Estrada não tem matrícula. Aqui do outro lado, o outro confrontante do outro lado. 503. E vamos fingir que só tem um confrontante do outro lado. 14.504. Vai ser a mesma matrícula para os 3 pontos. Então, estrada não tem matrícula, a gente só tem um confrontante do outro lado do rio, então vai ser a mesma matrícula para todos os pontos. Cada ponto aqui com uma matrícula. Continuando, quem são os confrontantes? De um lado, Fazenda Ouro Verde. Agora Fazenda Ouro Verde, Fazenda Ouro Verde. Do outro lado, Sítio São Lucas. Do outro lado do rio é o Sítio São Mateus, em TH. A gente pode descer aqui. E a estrada municipal PRJ 340. Terminamos de preencher o código do vértice, a longitude, o sigma da longitude, a latitude, o sigma da latitude, a altura, o sigma da altura, o método de posicionamento que foi utilizado, PG6, RTK, o tipo de limite, o vértice, o código para cada tipo de limite, o código do cartório dos confrontantes, a matrícula dos confrontantes e a denominação dos confrontantes. A gente vem aqui de novo na ferramenta SIGEF, que ela é uma extensão do LibreOffice, a gente tem que instalar ela e verifica se não tem algum erro. Ele identificou aqui na aba que a gente está, na aba perímetro, na nossa folha perímetro, na linha 13, precisa ter valor no campo descrição ou os valores CNS ou matrícula. Descrição, como eu não dei um Enter, ele não deu como finalizado o texto da descrição. Agora sim. Vamos de novo. Ok. Então está tudo certo. Vamos salvar e fechar. Então, lá na área de trabalho, eu já tinha criado essa planilha na área de trabalho. E vamos para o SIGEF. Ele pede a senha do token. Como
eu já entrei aqui para a gente ver os manuais, ele não pediu a senha de novo. Venho aqui em requerimentos, eu não tenho nada pendente aqui para visualizar, vamos esperar. Se eu entrar aqui em certificações, ele vai ver os imóveis que eu já certifiquei, quais foram os GELs que eu já fiz. Se eu clicar aqui do outro lado, aqui no botãozinho, ele vai entrar para certificar. Então a gente vai certificar aquele polígono que eu acabei de inventar lá no Google sem precisão nenhuma. O Google, reforçando, ele não serve para geopensamento. A gente utilizou simplesmente para ter valores numéricos. Eu vou criar uma RT lá do José. Então vai ter que ter na RT todas as informações do José, nome, CPF e onde ele mora. As informações da fazenda Ouro Preto, nome, matrícula, localização, tudo certinho. E o serviço que vai ser desenvolvido. Isso gerar um referenciamento. E se tiver alguma observação, paga RT, vai vir um número. Então vamos criar um número aí. Vamos usar o que eu já usei. Então estou usando como exemplo uma RT que eu já usei em outro projeto, mas aí você vai ter que ter uma RT para esse projeto específico. O estado, onde essa RT foi gerada, eu sou do estado de São Paulo, pode ser em outro, se estiver atuando em outra área. Aí você pega aquela planilha que foi criada. Eu só vi a área de trabalho. Carregou aqui. Quando tem um asterístico no sujeito, é que você não consegue enviar nada, você não consegue finalizar se você não preencher todos os asteriscos. No caso aqui, essas 3 informações são imprescindíveis para você certificar uma área no sujeito. Então vamos enviar. Ele demora um pouquinho para carregar, normal. E ele vai informar lá se a sua propriedade está com algum erro, você pode finalizar. Então antes de enviar, você tem que verificar se todas as informações na planilha S são do cliente e da propriedade que você está certificando. Porque aqui ele vai identificar erro de sobreposição ou erro de duplicidade de informação. Ele não vai identificar os outros erros. Por exemplo, aqui ele está falando que o primeiro erro, nome do detetor e CPF já está cadastrado no sigilo. Existe alguém já com esse nome. E aqui ele está mostrando lá a área que a gente criou lá. E esse código de cartório já existe na aba de identificação na linha 14, coluna B. Ou seja, por eu ter criado essas informações, elas já existem em outros de referenciamento meu ou um georreferenciamento de um outro proprietário. Se não existisse, o que eu queria mostrar para vocês, mas não foi possível, a gente consegue imprimir uma versão PDF da propriedade da matrícula aqui em cima. E aí você cancela o envio. Quando você enviar sem erros, você tem a opção de visualizar antes de finalizar. Ainda existe mais um passo para finalizar antes aqui no final do passo 2. Como a gente tem erro, não é possível. Então nós vamos cancelar. Mas até que vocês entenderam. Então preenche a planilha direitinho, envia e você consegue verificar ainda antes de finalizar se tem algum erro de duplicidade de informação ou de sobreposição. Aí você pode estar corrigindo o erro se você identificar que realmente você errou, ou você tem a opção de finalizar para que o outro profissional que sobrepôs corrija o trabalho dele. Então você tem que ter certeza que o seu levantamento está certo para não comprometer
o outro profissional confrontante da área que você está levantando. Ou você cancela e verifica, antes de tudo, se realmente o levantamento não tem algum erro antes de finalizar. Nesse caso a gente vai cancelar aqui. Cancelou, então tudo que eu fiz aqui não vai ter problema lá na plataforma do CIGEP, porque ele não foi enviado. Então não tem problema. Nosso exemplo aqui era só um exemplo mesmo. Inventei tudo agora há pouco, que foi inventado. Espero ter ajudado a solucionar dúvidas como preencher a planilha ODS, a planilha CIGEP. Qualquer coisa deixem alguma mensagem embaixo, alguma dúvida. Eu vou respondendo, a gente pode fazer um próximo vídeo para sanar essas dúvidas. Espero ter ajudado. Deixem um like, não deixem de seguir. Obrigado e até o próximo vídeo.